Não tem nenhum estudo que mostra que, então, a ayahuasca não seria indicado num momento em que o cérebro está se desenvolvendo. Assim, existe uma contraindicação. Não existe, muito pelo contrário. Foi a lei que regulamenta a ayahuasca, tá? Ela, como eu falei, foi um estudo de mais de 20 anos com milhares de pessoas e junto disso envolviam crianças. Foi feito comparativos e viu que as crianças que consagravam a ayahuasca se destacavam perante outras que não. Que interessante. Né? Em questão cognitiva, em questão de desenvolvimento social, em vários pontos, assim, né? Foi visto que as crianças, elas ganhavam uma certa vantagem. Você falou uma questão, Juliano, quer mais uma aí, Lucão? Manda ver. Você falou da questão do Santo Daime, e aí depois tem uma outra... União do vegetal. União do vegetal. E aí você falou, algumas pessoas pararam de comer carne por causa tem que essa questão relação natureza e animal? Vamos pensar o seguinte, hoje a carne que nós nos alimentamos, ela é quando essa carne que chega para nós, ela vem carregada de uma energia, que é a energia da morte, é a indústria da morte. Se a gente for ver como funciona realmente essa indústria, ela é uma indústria de dor. Né? E quando o animal ele passa por um abate, ele despeja toda essa adrenalina, tudo isso nesses alimentos. A carne é um exemplo só do que eu dei, tá? E eu já tive uma experiência onde eu pude sentir essa dor. E eu passei a ver os alimentos de uma outra forma. Eu não deixei de comer carne, mas tenho grandes ressalvas. Então, é algo... Diz da procedência de onde vem da carne. Toda a carne. Hoje, no Brasil, pelo menos, né, tirando na Índia, que a vaca é sagrada lá, eu acho que no mundo inteiro, praticamente, Vai passar por um abate, né? Participa de um abate, o animal sabe que ele está indo para esse caminho e fora injeção de hormônio, de não sei o quê, e a gente está se alimentando disso. Então, nós estamos nutrindo o nosso corpo com esse tipo de sentimento, e isso reverbera no nosso comportamento. Perfeito. De uma forma muito sutil, só que comendo todo dia, né, ao longo da vida você promove doença, promove um monte de coisas, né, distúrbios e por aí vai. É interessante você falar isso daí, porque se a gente for na linha do tempo, né, muito tempo atrás, os animais eram criados soltos, livre, feliz, e sabia que chegou um certo tempo, ele vai ser ali, né, não é o promovido, né? O ciclo da vida é vida e morte. Vida e morte. Ele vai alimentar um outro ser, que é o humano. Faz parte da vida. Faz parte. Agora você tá falando que é criado ali, preso, e aí deixa ele alimentado justamente só pra morte, sem curtir a vida. É isso, né? Então, é mais ou menos essa leitura, né? Isso aí. Isso aí você começou a pensar dessa maneira. Eu tive uma reflexão numa experiência com a ayahuasca. Tá. E aí você acha que... Eu senti a dor do animal. Esses relatos da humanidade cada vez mais depressiva... Com certeza tem. Mas isso aí é categórico. Tá. Né? Você pega um frango que tá pronto em 30, 40 dias. Como que ele cresce tudo isso? Quantidade de hormônio que tá vindo para nós. Você pega o flúor que é colocado na água, que é colocado na pasta de dente, né? Para bloquear diversas questões da nossa glândula pineal, que é a nossa conexão espiritual. Nós somos seres mediúnicos. Né? Nós estamos aqui nessa terra para evoluir espiritualmente e deixar de voltar. Então eu acredito nessa questão reencarnatória, tá? Mas eu também acredito que a gente está aqui para passar cada vez menos por aqui, a evoluir o nosso espírito, né? E a vida que a gente vive aqui hoje, como ela está, a gente tem dois caminhos: ou a gente está quase indo para Marte, ou a gente está voltando para as cavernas. Cuidado pro mundo não acabar, o ser humano acabar o mundo, né? Então, vai acabar. Se o mundo estiver acabando, a gente vai pra Marte. Se a gente quiser ficar aqui, tem que voltar meio que pras cavernas, né? Cada um tem a sua plantação, seus bichinhos soltos, né? Parar de comer essa indústria toda aí, de se alimentar disso, né? Então, eu acredito nisso. Você falou da questão da glândula, né? Glândula pineal. A gente vai colocar aqui, porque tem um superchat, um internauta que perguntou, e é legal a gente já pegar esse gancho e colocar aqui. Legal, né? Coloca ali a pergunta. O Lucão vai ler a pergunta, que o Lucão chegou de férias com tudo em 2025, nasceu pra isso, é com ele. Vai lá, produção. Bora, Lucas. Vamos lá.
Mas você poderia falar um pouco sobre a glândula pineal e a ayahuasca? Quem mandou foi a Thaís Batista. Eu acho que Segue a gente, Thaís, por favor. a Thaís é participante lá da nossa casa, acredito. Legal. Né? Eu tenho, inclusive, um livro que é um guia para a pessoa descalcificar a glândula pineal, né? E aí é um assunto... Um livro? É um e-book, na verdade. Tá até no nosso Instagram, Ayahuasca SP, tem o link lá para quem quiser. Qual que é o nome do livro? Guia para descalcificar a glândula pineal. Legal. Tá? Um passo a passo. Bem simples, tanto para quem está no início desses estudos, quanto também para quem já é um pouquinho mais aprofundado, que fala de práticas mesmo, né? De frequências que você pode ouvir, de meditações, de conduta diária mesmo, né? Tá. Alimentos e tudo mais, tá? Mas assim, aqui já estamos falando a todo instante da glândula pineal. Por quê? A glândula pineal, ela é a responsável pela produção de DMT no nosso corpo. Então ela tem o tamanho de uma ervilha, ela tá no meio do nosso cérebro, tá? E ela é, na cultura egípcia, por exemplo, ela é tida como olho de Horus. Em outras culturas é o terceiro olho, né? Então ela é a nossa conexão espiritual. É a glândula menos estudada do corpo humano, tá? E ela é a glândula que ela proporciona a conexão com o nosso divino, tá? Então quando nós consagramos a ayahuasca, é uma ação direta na glândula pineal. Eu já tive uma experiência onde eu vi a minha glândula, eu senti, né, a minha glândula pineal sendo aberta, passou uma luz assim dentro da minha mente, fez um estalo assim como se fosse uma casquinha quebrando, né? E aí a minha visão ela se potencializou grandiosamente, comecei a receber diversas mensagens assim, e aí foi quando eu iniciei o meu estudo sobre a glândula pineal. Mais aprofundada, assim, né? Então, a ayahuasca e glândula pineal, ela tem tudo a ver, tá? Existem estudos que falam que não existe a calcificação da glândula pineal, tá? O que existe é uma cristalização através de alimentos, pensamentos e tudo mais, que vai cristalizando próximo e que essa passagem de DMT, ela fique mais dificultosa, né? E, consequentemente, a nossa conexão espiritual, a nossa mediunidade, ela fique menos aflorada, tá? Então, hoje, o mundo que a gente vive hoje, ele faz grandes esforços para a nossa conexão com nós mesmos ser cada vez menos. Perfeito. Né? E a ayahuasca, ela vem nesse caminho inverso do que o mundo vive, que ela proporciona com que a gente resgate a nossa essência e tudo tem a ver com a glândula pineal. Estamos mais robóticos. Todo dia é só vivendo por viver. Mais ou menos por aí. Quando Na você minha visão, acordou, trabalhou, foi pra casa, dormiu, e aí não vê o dia, não vê a noite, o ano passa, os dias passam, as horas passam, e você não consegue enxergar. Menos propósito na vida, né? Entendi. Menos conexão, fazendo menos do que a gente gosta. O Lucas tá já pirando aqui. O cara tá conectado, né, Lucão? Pô, Ele adora esse assunto, eu também gosto. Pineal, o que seria uma calcificação dela, assim? Ela não... O DMT... Ela forma cristais próximo dela, em volta dela. Diminuindo a absorção do... Que diminui a passagem do DMT para o nosso corpo. Mas a gente produz o DMT. Nosso corpo, todos os seres vivos da Terra produzem DMT. Então, se eu tiver com a glândula pineal muito calcificada e consagrar, existe a probabilidade de não ter um efeito tal qual se ela não tivesse calcificada? Ela, como a ayahuasca, ela alcaliniza o nosso corpo, você provavelmente vai limpar a sua glândula pineal, digamos assim. Perfeito. Tá? Então, você vai ter sim os seus acessos e não é só a glândula pineal, como eu falei, é uma série de enzimas que tem no nosso corpo e tudo mais, tá? Mas, sim, com o passar do tempo, a minha percepção é de que cada vez eu preciso de menos ayahuasca. Então, eu bebo um copinho, pouquinho, e eu já estou extremamente conectado, a força já fica manifestada, eu já tenho as respostas que eu preciso, né? Por quê? Porque é um trabalho de limpeza que já vem sendo feito, né? E aí você fica muito mais fácil de acessar.